Preciso te atualizar também sobre o interesse do grego Marinakis na compra do Vasco. Tem algumas curiosidades que eu preciso dividir com vocês. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Desejar ótima sexta-feira, pedir que vocês deixem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco que visita o Fortaleza nesse sábado com Coutinho entre os relacionados. O jogador está recuperado de lesão e deve começar no banco de reservas, já Payet é desfalque por conta de um incômodo na coxa. Quero falar agora sobre o grego que tem a intenção de comprar um clube no futebol no Brasil e tem o Vasco hoje como prioridade. Eu me refiro a Evangelos Marinakis, formação que você soube primeiro no canal do Nicola. O dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave tem a intenção de ter um time no Brasil e contratou Edu Gaspar para encontrar esse time. Novidade que eu queria acrescentar são duas. Primeira delas, o Marinakis teve suas redes sociais invadidas por torcedores vascaínos. A conta dele no Instagram, por exemplo, bateu recorde de comentários na última foto. Tem uma postagem lá de uma bandeira da Grécia, o Marinakis é grego, e já são mais de 2.286 comentários. Basicamente 95% de comentários de vascaínos pedindo que ele avance nessa negociação e compre de fato a SAF do Vasco. Em média, as postagens do Marinakis costumam ter entre 50 e 100 comentários, um recorde absoluto. Muito vascaíno participando. A coisa foi tão fora do comum que o Marinakis decidiu bloquear novos comentários. Se você entrar lá e quiser fazer seu comentário, não conseguirá. Só para completar, queria te apresentar um pouquinho mais sobre quem é esse grego que mexe com a indústria naval. São mais de 98 navios na frota dele. Recentemente um acordo bilionário para transportar petróleo a partir do Iraque para todo o mundo. O Marinakis costuma investir pesado nos seus clubes, mas não tem muita paciência com a falta de resultados e quase sempre sobra para os técnicos. No Olympiacos, em 13 anos, foram 15 técnicos, média superior a um técnico por ano, 5 portugueses passaram por lá. Já no Nottingham Forest, onde ele está há 6 anos, já foram 6 treinadores, média de um técnico por temporada, basicamente algo que a gente já está bem habituado no futebol brasileiro. CBF fazendo mudanças, alerta ligado no Vasco, negociação em andamento, jogador do Fortaleza revela situação importante do próximo adversário do Vasco. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. E claro, para deixar o final de semana 100%, uma vitória do Vasco é fundamental e é muito importante. E claro, galera, o torcedor costuma dizer, o Vasco é para quem acredita. O Vasco que venceu partidas importantes nessa temporada, fora de casa, por exemplo, contra o Internacional no Beira-Rio, venceu o Atlético Goianiense também no estádio Antônio Ascioli, vitória por 1-0 com o gol do DVD, e a outra vitória fora de casa, agora não estou lembrando, se você puder colocar aqui nos comentários vai ajudar na interação aqui também, mas o Vasco tem 3 vitórias fora de casa e agora busca a 4ª vitória, então basta, é importante acreditar, é fundamental. Ah, lembrei, a outra vitória foi contra o Vitória no Barradão, gol do João Vitor, né? Então foram as 3 vitórias aí que o Vasco teve no Campeonato Brasileiro. E agora é importante acreditar. Eu vou dizer uma coisa, o Tinga, que é jogador do Fortaleza, revelou a forma, a postura que o Fortaleza revelou, e basicamente um segredo, falou tudo. Vou até trazer aqui as aspas do Tinga, porque ele menciona na sua declaração o seguinte: não ganhamos deles esse ano, e aposta num Fortaleza veloz, com velocidade e com intensidade. Não é que o Vasco vá se assustar, né? E como fez com o Botafogo, por exemplo, que em 15 minutos o Vasco tomou 2 gols. É o Vasco saber utilizar a sua marcação posicional, saber implementar bem, fortalecer esse lado, essa marcação, usar uma pressão pós-perda de bola, podendo colocar, jogar no contra-ataque. Eu acho que o técnico Rafael Paiva tem que ajustar mais essa questão da marcação. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o setor defensivo, mas o próprio Tinga já revelou, já mostrou ali a postura, porque o Fortaleza está, de fato, querendo buscar a primeira vitória no ano sobre o Vasco. Até então, Fortaleza não venceu o Vasco esse ano e foi eliminado nos pênaltis. Então, os camaradas estão ali com esse objetivo, de conquistar esses 3 pontos. Então, em contrapartida, o Vasco tem que vir para cima, tem que buscar essa vitória, é importante. Até porque o Leão do Pici, como é conhecido Fortaleza, ainda não perdeu atuando nos seus domínios. Somando ao todo 12 vitórias e 4 empates como mandantes ali na Arena
Castelão. Dependente dos números, é importante o Vasco se organizar, se preparar. O Vasco que já está em Fortaleza, inclusive treina hoje no CT do Ceará. A gente vai ter ali uma noção no vídeo da tarde, trazendo a escalação, basicamente o time definido pelo técnico Rafael Paiva. Antes de trazer uma provável escalação, vamos falar sobre o Paulinho, né? Trouxemos essa informação ontem na lista de relacionados. O jogador está viajando por conta de uma readaptação em relação às viagens e também sendo utilizado nos treinos do técnico Rafael Paiva. Então, a informação, mais uma informação do Paulinho, é que ele retorne aos gramados de fato contra o Internacional na partida que vai acontecer em São Januário no próximo dia 21. Com isso, a provável escalação do técnico Rafael Paiva é o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Matheus Carvalho fazendo a dupla de volante, Coutinho, meio de campo, Emerson Rodrigues na ponta esquerda, Puma Rodrigues na ponta direita e Verratti é o atacante. Claro que o técnico Rafael Paiva pode vir com uma mudança, pode surgir uma mudança. A dupla de zaga até aqui, Maicon e Léo, tem 41% de aproveitamento na temporada. Com a expulsão do João Vitor no último jogo contra o Botafogo, então a dupla de zaga é Maicon e Léo. Acredito que se por exemplo, o Robert Rojas, ele foi relacionado, mas o Robert Rojas, cara, não conseguiu se identificar com esse time, nem como zagueiro, nem como lateral direito. Foi um pedido aí na época do técnico Ramon Dias. Informação que nós trouxemos ontem, que ele também é mais um jogador nessa barca. Então o técnico Rafael Paiva vai basicamente para um jogo muito importante com a dupla de zaga já definida, que é o Maicon e o Léo. A gente vem batendo nessa tecla, a importância dele também futuramente, né, já utilizar o Luiz Gustavo, o Lincoln, prover, né, a provisão para esse time vai precisar ser a base, não tem jeito, e contratar bem na janela de transferência, né, na próxima janela, fortalecer esse setor. A arbitragem, galera, definida, tá, para o jogo contra o Fortaleza. Teremos o árbitro Lucas Paulo Torezin, do Paraná, e o VAR ficará na responsabilidade do Rafael Trace, de Santa Catarina, portanto, a arbitragem definida. Aí entra a questão de um alerta ligado, voltando aqui para o elenco do Vasco. Qual é o alerta ligado, John? Galera, é o seguinte, a parte física do Vasco. Eu acho que tem que ser cobrado, isso foi muito bem cobrado na pergunta do nosso amigo Lineker Biondi, na coletiva de imprensa pós-jogo, sobre essa questão, quanto o Vasco ele cai de rendimento fisicamente no segundo tempo das partidas. E outro detalhe, vira e mexe, tem um jogador sentindo. Quando não é o Felipe Coutinho, é o Dimitri Payet. Essa semana o Payet sentiu dores na posterior da coxa. Vira e mexe, tem um jogador lesionado. Então acho que essa questão física é um alerta ligado que precisa ser visto com mais atenção. Tem que dar atenção a essa questão física. Você que está no final de temporada, é normal os jogadores estarem sentindo, mas essa parte física tem que ser, de fato, pontuada. Passando aqui a questão do alerta ligado, vamos falar sobre negociação em andamento. Trata-se do atacante, né, o ponta Eric Marcos. O Vasco tem conhecimento do interesse do Ludogorets em comprar Eric Marcos em definitivo. A questão é que o Vasco detém 100% dos direitos econômicos do jogador, que está emprestado até o meio do ano que vem. O valor fixado para a aquisição de 80% do passe, a exemplo, é de 1,8 milhões de euros, 11 milhões na cotação atual. O Ludogorets, por outro lado, quer pagar um pouco menos para contar com o centroavante em definitivo. Não, por menos não. Tem que ser o justo pelo justo. Se quer essa negociação, se quer comprar, porque eu vou dizer o seguinte, galera, o Eric Marcos está emprestado ao Ludogorets. E, cara, o Eric Marcos olhando para jogadores que estão no elenco hoje, como o Jean Davi, se eu não me engano, até o valor do empréstimo para esse clube foi utilizado para contratar jogadores nessa janela. Aí vem o Jean Davi. Meu Deus do céu, não tem cabimento isso. Então o Eric Marcos hoje teria vaga nesse time titular, por conta dessa falta de opção, sem o Adson e sem o DVD. Então as conversas entre os clubes e a staff do jogador estão em andamento. Essa é a primeira informação. Galera, vamos falar sobre a CBF fazendo mudanças. Clubes aprovam em conjunto com a CBF calendário que antecipa Brasileirão para março de 2025. É uma notícia importante, tá? Uma notícia importante porque, vou dizer uma coisa, com isso, a tendência é que os campeonatos estaduais, os estaduais comecem ali na primeira semana de janeiro. Porque ficar sem futebol, dezembro praticamente inteiro, janeiro praticamente inteiro, é muito ruim. Então é uma boa notícia, considero uma boa notícia, porque o Carioca vai começar na primeira semana. O novo calendário também prevê os estaduais iniciando na primeira semana do ano e a paralisação para o Super Mundial da FIFA. E em março começa o Brasileirão, então de fato é melhor, acredito que seja melhor em relação à parte aí do calendário, essa mudança aí feita pela CBF. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando aí realmente do Vasco da Gama. Se você gostou do conteúdo, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.